Hoje nós estamos recebendo o Elcio Nóbrega Júnior, em virtude do dia 29 de outubro, que é o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. O Elcio é mestre em contabilidade, na área de concentração de governança e controladoria pela UFSC e economista graduado pela UFPR. Possui MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria pela FGV. Atualmente é gerente de governança, riscos e compliance na Fundação Elos. É o coordenador da Comissão Técnica Sul de Governança e Riscos da ABRAP, professor do IBMEC e instrutor da UniABRAP, do curso de Compliance na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Bem-vindo, Elcio. Obrigado, Fernanda. Primeiramente, agradecer o convite aí de estar participando desse projeto de vocês. Sempre é um prazer aí estar auxiliando aí outros pares do setor aí na disseminação de questões relacionadas à governança, riscos e compliance, e nesse caso aí a prevenção, lavagem do dinheiro e financiamento ao terrorismo também. Tá ótimo. Bom, então vamos falar sobre lavagem de dinheiro, né? Então, você poderia nos explicar o que seria lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, abordando as fases da lavagem, por favor? Tá. Então, acho que contextualizar por que as entidades fechadas, né? Por que os fundos de pensão eles estão inseridos sobre essa preocupação sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? Eu acho que é sempre importante começar por quê. Então, por que a gente está inserido? Estamos dentro do Sistema Financeiro Nacional, temos a Previc, temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar e temos normas específicas, e para todo o segmento financeiro brasileiro a gente tem diretrizes claras e específicas sobre o que é lavagem de dinheiro e quais são as medidas que devem ser tomadas, né? Então a gente tem essas obrigações dentro dos fundos de pensão. E o que é lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro é um processo no qual a pessoa ali que está tentando lavar o dinheiro, ele tenta dar uma aparência, um recurso que vem de uma origem ilícita, de uma origem criminosa, uma origem independente, ela qual seja, né? Então, pode ser de corrupção, pode ser de drogas, pode ser de independente de qual é a origem. E o que ele quer? Que lá no fim, quando ele esteja utilizando esse recurso, a aparência dele seja lícita, por isso se fala lavagem de dinheiro, né? Então, ele vai pegar uma série de processos e mecanismos para que um dinheiro que pareça que é de origem ilícita aparenta ser de origem lícita no fim. Então, e como que ele faz isso, né? Então, tem o lavador do dinheiro. Ele primeiro tem que colocar esse dinheiro dentro da economia formal, né? Então, como que ele é feito isso? Ele é introduzido de uma série de formas. Então, a gente até coloca, ele pode fracionar esse depósito em várias contas, ele pode fracionar esse dinheiro em vários negócios. Então, ele vai pegar esse dinheiro e vai pegar uma parte e vai depositar em um banco, uma parte ele pode colocar em um fundo de pensão, uma parte ele vai comprar um imóvel, uma parte ele vai comprar em moeda, e daí daqui a pouco daí ele vai para a segunda fase, que é ocultação ou estratificação. Ele começa a fazer, ou às vezes simular, uma série de transações. Então, aquele recurso que ele mandou para a entidade fechada de previdência complementar, ele faz uma portabilidade, ele pega um empréstimo, ele pega um outro recurso e manda para a entidade fechada de previdência, ele compra um imóvel de um outro laranja que ele fez. Então, ele vai pega esse dinheiro e vai fazendo uma série de transações para que ele se confunda com as atividades normais e que possam ser até tributadas para parecer lícitos. E, por fim, ele vem a integração na economia formal, né? O que seria isso? Depois dele conseguir
colocar esse dinheiro dentro do sistema financeiro, fazer essa série de transações, esse dinheiro lá no fim, ele aparenta estar limpo, ele aparenta, você já não consegue mais rastrear a origem dele. Então, ele pode ser utilizado de maneira aparentemente legítima. Então, basicamente, essa é a origem, o porquê de fazer a lavagem de dinheiro e Uhum. as fases. E eu acho que daí, quando a legislação ele fala de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, eu acho que daí também é importante colocar a única coisa, o que difere lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, né? A lavagem de Uhum. dinheiro ele trata muito mais referente à origem do recurso, então é a Sim. origem ilícita, e o financiamento ao terrorismo é para quem esse dinheiro será, qual que é a destinação, para que ele vai ser utilizado, ou seja, se fosse o financiamento ao terrorismo. Então, o meio que ele acaba se confundindo para ambas atividades, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, porém, um visa dar uma aparência lícita para um recurso ilícito e o outro é você dar uma utilização ilícita para um recurso muitas vezes lícito também. Certo. Gostaria que você exemplificasse com maiores detalhes, né, como que a lavagem ocorre no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar, por favor. Tá? Eu acho que a gente pode muito se falou, principalmente com a chegada da 34, um Uhum. olhar muito mais forte sobre o recurso do participante, né? Então, talvez acho Sim. que se falava um pouco menos se falava mais relacionado à pessoa politicamente exposta, falava muito mais e na comunicação de determinado valor apenas pela Previc. Uhum. Desde 2020, ali que foi publicado a resolução Previc 34, né, que ele falava exatamente sobre a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, ele deu um enfoque maior sobre operações suspeitas, operações atípicas, Uhum. e também a gente não pode esquecer, na outra ponta, somos grandes aplicadores de recursos, também somos grandes contratantes de serviços. Então, acho Uhum. que uma entidade ele tem vários pontos, vários elementos para se preocupar. Vamos dar um exemplo de um participante. Então, vamos falar da Uhum. entrada de recurso, que eu acho que talvez seja um dos grandes pontos. Uhum. Então, quando teve toda essa discussão sobre por que esse nível de responsabilidade para as FPCs, se já tem o banco fazendo essa ponta, por que fazendo as suas análises já tem um Sim. controle maior? É, Querendo ou não, recebemos recursos independente da fonte. E eu acho que Uhum. é um setor que às vezes estava muito habituado a olhar apenas para planos patrocinados, de uma Uhum. origem de plano BD. E quando você vai para um plano CD, que todo o recurso que é depositado na entidade, o participante é o beneficiário final, você começa a ter um pouco mais de risco para questões relacionadas à lavagem de dinheiro. Uhum. Eu digo, é um pouco mais de risco, mas ele ainda não é um setor comumente utilizado, porque o prazo de utilização, o prazo de resgate desses recursos, ele não tem aquela disponibilidade que eu tenho em uma conta bancária. Então, a Sim. gente pode ser utilizado, mas o risco acaba sendo um pouco menor do que a gente vê muitas vezes em banco e outros negócios. Então, um participante, eu vou dar o exemplo aqui de uma técnica que é chamada de smurfing, que é muito utilizada, né? Então, Sim. sabendo e as entidades, vamos supor aqui, vou colocar um valor que fica muito fácil. Vamos supor que todo o controle da entidade seja em cima de R$ 10.000. Vamos lá, qualquer movimentação acima de R$ 10.000 no mês de um mesmo participante para um mesmo CPF vai Uhum. ser comunicado isso como uma operação suspeita. A pessoa que sabe disso, o que que ela pode fazer? Ela pode pegar todo mês e mandar no máximo R$ 8.000. Sim. Então, pode ser uma operação normal e todo mês ela está fazendo o que o smurfing, porque ela está indo abaixo da linha de detecção.
porém tem outros elementos que eu posso tratar isso como uma operação suspeita. Vamos supor que esses R$ 8.000 foram depositados na conta de determinado participante, mas a origem veio R$ 2.000 de um CNPJ, R$ 2.000 de outro CNPJ, R$ 2.000 de um terceiro CPF e mais R$ 2.000 de outro CPF. Olhe o que seria uma poupança previdenciária de longo prazo, olha uma operação completamente atípica para um mês, para uma mesma pessoa, né? Então, mesmo tratando com valores menores, como ela pode ser utilizada, principalmente na parte de colocação de dinheiro dentro da fundação, né? Então, daí eu não seria pego pela linha de corte de R$ 10.000, eu teria uma operação completamente atípica e um recurso entrando de uma forma não muito usual dentro da FPC. Então, olhando do ponto de vista de entrada de recurso, acho que esse poderia ser um exemplo. Um exemplo. Tá? E daí, que nem a gente falou, né? A gente não pode esquecer que tem estruturas de investimento que também podem ser utilizadas para lavar dinheiro, para lavar recursos, isso na outra ponta, né? No ponto de vista, olhando enquanto investidor institucional. Então, seja em fundos, créditos, fundo de crédito, questões, operações mais complexas, operações ilíquidas, e também na contratação de serviços. Por que contratação de serviços, né? Muitas vezes se coloca questões relacionadas principalmente a consultorias, serviços de difícil precificação. Por quê? Serviço de difícil precificação, você permite que seja arbitrado os valores, que você tenha valores subjetivos, né? Vamos dizer assim, você não consegue mensurar o conhecimento, você não consegue colocar a expertise de alguém, então os valores, às vezes fora de um padrão também, de uma média de mercado, também podem ser alguns indícios. Certo. E agora, gostaria que você abordasse sucintamente quais são os mecanismos usualmente utilizados na prevenção, né, da lavagem de dinheiro, falando um pouco sobre os controles, né, de compliance e também abordando a questão do canal de denúncias. Tá. Então, acho que o primeiro ponto acaba sendo esse do próprio momento compliance aqui, né, que é a conscientização de todo mundo. Todo mundo tem que saber que pode ter algum tipo de... as pessoas estão olhando novas formas de lavar dinheiro, sempre estão se atualizando. Então, se dentro aqui do nosso segmento, se você olhar a CGPC 13, que o pessoal está falando aí, está fazendo 20 anos agora, ele fala que é dever de todos, e diretores, conselheiros, funcionários, impedir que a entidade seja utilizada para fins que não seja o previdenciário. E você deixar de cumprir uma legislação, digamos assim, ou não dar esse conhecimento para todos, ele pode sim ser uma omissão frente aos controles. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, a gente tem que reconhecer que existe. Olhando do ponto de vista de controles, e daí sempre ele se fala de operações atípicas. Então, você consegue perceber, existem padrões, então tudo se trata sobre um pouco de padrões. Então, geralmente se busca tirar a impessoalidade, né? Você tenta tirar essa questão relacionada a tal pessoa. Então, controles do ponto de vista quantidade de contribuições, contribuição média frente à renda do participante. Então, acho que acaba sendo uma outra métrica importante. Quantidade de aportes, se ele tem capacidade financeira. Então, tem todos esses elementos, principalmente se você fizer um bom conheça seu cliente, que é uma das fases, ele é importante. E daí, cada vez mais, eu comento muito nos cursos. Utilize isso de maneira estratégica também. Fala com o pessoal do marketing. Que informações você pode utilizar tanto para lavagem de dinheiro, quanto para o marketing, quanto para o outro. Otimize isso. Que métricas você pode utilizar para que seja uma análise
prévia de uma maneira automatizada. Olhe o contexto do todo da entidade, por isso que fala de uma avaliação de risco. Então, às vezes, uma contribuição de 20 mil para uma entidade pode ser o normal, de 20 mil para uma outra entidade é quase 10 vezes o salário médio de contribuição das pessoas. Então, tem que prestar atenção, por isso que fala-se muito em perfis de risco. E a importância do canal de denúncia, querendo ou não, todas as questões relacionadas à fraude, à própria lavagem de dinheiro, elas se utilizam, geralmente, pessoas que conhecem os processos e controles. São tipo de fraude, são tipo de utilizações do sistema, da entidade, da empresa, de qualquer organização, que as pessoas sabem quais são os controles. Então, muitas vezes, ele passa por muito tempo desapercebido. E você, fortalecendo, conseguindo demonstrar que existe, sim, um canal de denúncias, que você consegue, que ele serve para proteger a entidade de ser utilizada, eu acho que ele reforça muito essa linha de defesa dentro das FPCs. Então, porque muitas vezes, se tiver alguém participando, alguém interno participando de um procedimento de lavagem de dinheiro, é natural que, dependendo do grau que seja esse agente, as pessoas vão ter medo de falar diretamente, de se expor. Mas um canal de denúncia, se a pessoa utilizar isso da maneira adequada e estiver bem estruturado, ele vai prevenir, vai auxiliar, vai facilitar. Praticamente um atalho para identificar irregularidades, né? Tanto é que eu gosto muito de utilizar um estudo que fala de fraudes. 46% das fraudes, vamos colocar lavagem de dinheiro nesse contexto, são identificados por meio de denúncias e principalmente das anônimas, né? Então, a dificuldade que tem de se olhar esses problemas que acontecem nas organizações. Sim. Bom, Elcio, muito obrigada pela sua participação. E lembrando que a Fundação Refer tem um canal de denúncias à disposição, né, lá no seu site, e também tem um 0800, e é um canal de denúncias terceirizado, né, um ambiente todo criptografado, recebe denúncias anônimas. Então, quem precisar utilizar o canal, basta acessar o nosso site. Tá? Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite e uma ótima semana a todo mundo. Obrigado, Fernanda. Obrigada.